Llegó a aquel rancho con una maleta vieja y una barriga de 8 meses. No tenía a nadie esperando, no tenía destino y cargaba dentro de sí a 2 hijos que su propio padre no quiso conocer. El hombre que juró quedarse a su lado desapareció una mañana cualquiera como quien sale a comprar sal e nunca mais regressa. Y quando Antônia empujou aquele portão rangendo e viu a cabra branca presa no curral, magra e sozinha, balando por uma cria que já não estava ali, entendeu sem que ninguém precisasse de lhe explicar. As 2 tinham sido abandonadas por quem deveria ter ficado, e foi naquele monte esquecido entre o campo e o silêncio, onde tudo começou a mudar. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita. Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Nos aldeias do campo, noutros tempos, histórias como estas contavam-se entre rios e caminhos de terra batida. Antônia tinha 23 anos, e aquela maneira calada de existir que só conhece quem aprendeu a virar-se sozinha desde cedo. Não era mulher de fazer escândalo, nem de pedir o que o mundo não oferecia por vontade própria. A había criado sua abuela materna, Doña Ermelinda, una mujer de manos callosas y corazón del tamaño del logradouro, donde criaba sus gallinas y vendía mel de cana cada día de mercado. La madre de Antônia murió de fiebre cuando ella todavía era una niña de 4 años, de esas fiebres que en el campo llegaban sin aviso y se iban llevándose gente. O pai nunca passou de nome que ninguém pronunciava porque de. Ermelinda dizia que homem que foge de filho não merece o trabalho de ser lembrado. A menina cresceu entre o mercado e o fogão, aprendendo a costurar com retalhos, a temperar feijão com pouco e a medir as pessoas com o olhar antes de ouvir o que diziam. Ermelinda tinha esse dom de ensinar sem discursos, só com o exemplo. E Antônia absorvia tudo com aquela inteligência calada que passa despercebida até ao dia em que alguém precisa dela. Quando a avó partiu, Antônia acabara de completar 20 anos e a dor dessa perda foi do tipo que não faz barulho. Só se instala no peito e muda a cor de todas as manhãs que vêm depois. Deus levou a única pessoa que ela tinha no mundo e Antônia ficou de pé porque Ermelinda nunca lhe tinha ensinado outra postura. Sozinha, sem parente que aparecesse e sem terra que fosse sua, pôs-se a trabalhar como lavadeira e costureira nas casas de família da aldeia. Dormia em um quartito ao fundo de uma pensão que cobrava pouco oferecia menos, juntando moeda por moeda com essa disciplina que só tem quem sabe que o mundo não oferece nada a quem não carrega apelido de peso. Vivia assim, equilibrada naquela linha tênue entre a dignidade e a miséria, até ao dia em que Gonçalo apareceu na sua vida, e apareceu da maneira em que os problemas costumam aparecer quando se disfarçam de solução. Gonçalo era filho de um proprietário de herdade abastado da região, rapaz de chapéu novo e bota engraxada que aparecia na aldeia toda a semana com ar de quem era dono de um pedaço do mundo. Tinha sorriso fácil, conversa suave e aquela segurança de homem que sabe exatamente o que dizer a uma mulher que não ouve palavras bonitas há demasiado tempo. Antônia não era tonta, mas estava sozinha de uma maneira que dói até aos ossos. E a solidão tem essa maldade invisível de nos fazer ver água onde só há miragem. Gonçalo cortejou-a com paciência calculada. Aparecia com flores do campo à porta da pensão, esperava a saída das casas onde trabalhava e falava de futuro com uma convicção que quase o enganava até a ele próprio. A relação durou o que essas coisas duram. Quando um dos dois está a mentir desde o princípio, Antônia entregou-se porque acreditou, e acreditou porque precisava de acreditar que Deus não lhe tinha tirado tudo sem deixar nada no lugar. Quando chegou à gravidez, o médico da aldeia examinou-a com cuidado e disse que eram 2 gêmeos. Antônia sentiu que o chão se abria e se fechava ao mesmo tempo, porque era aterrador e bonito, numa medida que não conseguia separar. Saiu do consultório com a mão na barriga, que ainda mal se notava, e foi procurar Gonçalo para lhe contar, já imaginando a sua cara, já ensaiando o sorriso, já construindo na sua cabeça uma cena que nunca aconteceu. A casa de Gonçalo estava fechada,
Janela sem cortina, logradouro varrido de qualquer rasto, porta trancada com aquele silêncio de lugar ao qual ninguém pensa voltar. Uma vizinha, com aquela compaixão disfarçada de mexerico que existe em toda a aldeia pequena, contou-lhe que ele tinha ido há 3 dias casar com a filha de um comerciante de outra região, um arranjo de família acordado há meses. Todo o tempo em que ele lhe jurava amor debaixo da árvore da pensão, já tinha uma noiva à espera numa aldeia vizinha. Antônia ouviu aquilo de pé com a mão na barriga e não chorou à frente de ninguém porque Ermelinda lhe tinha ensinado que lágrima à frente dos outros vira moeda de troca. Os meses seguintes foram de um peso, que ia além da barriga crescendo numa aldeia onde toda a gente conhece toda a gente. Mulher grávida e sozinha carrega às costas um julgamento que ninguém verbaliza em voz alta, mas que se ouve em cada olhar, em cada silêncio calculado quando entra na loja, em cada conversa que morre quando passa pelo passeio. A senhora da casa onde Antônia mais trabalhava, mulher de postura rígida e opinião que não se dobrava, despediu-a numa manhã de segunda-feira com uma frieza que doía mais que qualquer grito. Disse que uma rapariga naquele estado já não podia servir naquela casa, que os vizinhos falavam e que ela tinha a sua própria reputação a cuidar. E assim, uma por uma, as portas que sustentavam Antônia foram fechando com 8 meses de gravidez, sem trabalho, sem rendimento, com o dinheiro da pensão a secar e 2 filhos a mexer-se dentro dela, como se já tivessem pressa de chegar ao mundo. Antônia tomou a única decisão que lhe restava. Preparou a mala de couro velha que tinha sido de Ermelinda, metou dentro 2 mudas de roupa, a toalha de crochê que a avó tinha tecido, as tesouras de costura e um frasco de azeite que usava na barriga. Saiu pela porta da pensão numa manhã de céu ainda escuro, sem avisar ninguém, sem olhar para trás, porque olhar para trás lhe teria exigido uma coragem que estava a guardar inteira para o que vinha adiante. Caminhou toda a manhã por caminho de terra batida, a passo lento que a barriga permitia, parando quando o corpo lhe o pedia, sentando-se em pedras à beira do caminho, com a mala no regaço e as mãos na barriga, sentindo os meninos a mexer-se como se quisessem ajudar a sua mãe a decidir para que lado seguir. Tocou 3 portas ao longo do caminho. Na primeira, a mulher viu a barriga e fechou a porta sem abrir a boca. Na segunda, um homem disse que não tinha como ajudar e meteu-se para dentro. Na terceira, uma senhora trouxe-lhe um copo de água e um pedaço de pão de milho, mas deixou claro com os olhos baixos que a casa já estava cheia de problemas próprios. Antônia bebeu a água, comeu o pão de pé na bancada, agradeceu e seguiu, porque seguir era a única direção que existia. A tarde caiu com esse peso que só as tardes do campo conhecem, um calor que se cola à pele e faz o ar parecer coisa sólida. Os grilos já cantavam antes de o sol se pôr, e Antônia seguia pelo caminho com uma lentidão que já não era escolha. Era o limite do corpo. Já não chorava. Não porque estivesse bem, mas porque tinha chegado a um ponto em que até chorar gasta uma energia que simplesmente não resta. Só restava o som dos seus próprios passos na terra, o ruído do vento nas árvores e aquela pergunta que se empurrava no fundo da sua cabeça cada vez que tentava subir. E foi quando o sol começou a deitar-se no horizonte e a pintar tudo naquele tom dourado da tarde que ela ouviu. Meio escondido entre as árvores, um telhado. O caminho fazia uma curva naquele troço e um pouco afastado da rota, por uma entrada de terra batida com marcas velhas de carroça, apareceu o monte. Não era grande nem vistoso, uma casa de paredes firmes com janelas fechadas e um corredor coberto à frente, rodeada por um logradouro de terra batida. Não estava nas melhores condições do mundo, isso notava-se, mas estava de pé e parecia habitável, como um lugar que alguém tinha deixado há pouco e que ainda guardava o calor de ter sido habitado. Havia uma figueira carregada ao lado da casa, uma laranjeira numa esquina do logradouro e ao fundo um curral de cerca de madeira onde uma cabra branca se movia inquieta, soltando balidos que cortavam o silêncio do entardecer com uma urgência que parecia uma súplica. Antônia deixou a mala no chão e ficou parada olhando para aquela cabra como se as duas se estivessem a reconhecer em algo que não precisava de explicação. O animal estava magro, com as úberes visivelmente cheias e inchadas, o que significava que tinha parido recentemente e que alguém deveria estar a ordenhá-la.
mas não estava. Balava olhando para os lados, procurando algo. E Antônia entendeu antes de pensar. Estava a procurar a sua cria. Uma cabra leiteira sem cria ao lado é uma mãe que perdeu o seu filho ou a quem lhe o arrancaram. E aquele balido não era balido de fome. Era balido de quem foi separado do seu próprio sangue. Antônia sentiu que lhe ardiam os olhos de uma maneira que nada tinha a ver com o cansaço do caminho. Pôs as duas mãos sobre a sua barriga onde os seus filhos se mexiam e olhou para aquele animal que balava sozinho num curral e pensou que talvez Deus tinha uma maneira estranha de juntar os abandonados, de empurrar um para o outro, para que nenhum ficasse sozinho de todo. Entrou no terreno devagar, encontrou o poço com água, encontrou a porta da casa sem chave, encontrou quartos com móveis simples ainda no seu lugar. Voltou ao curral, encheu um balde de água no poço e levou-a à cabra que bebeu com uma ansiedade que apertava o coração. Depois a figueira, cortou 2 frutos maduros que caíam quase sozinhos, sentou-se no corredor da casa com as costas contra a parede e comeu ali mesmo, deixando que o sumo lhe escorresse pelo queixo sem se importar, porque a doçura daquele figo, depois de um dia inteiro de caminho, tinha um sabor que ia além de fruta madura, tinha sabor à providência. Essa noite Antônia encontrou uma cama de ferro num dos quartos, com um colchão fino de palha que ainda servia. Deitou-se com a mala ao lado, sentindo os gêmeos quietos pela primeira vez no dia, como se eles também soubessem que tinham chegado a algum lugar. Pelo buraco da janela entrava um pedaço de céu cheio de estrelas, mais estrelas do que via na aldeia, porque ali não havia nenhuma luz a competir com elas. Do curral ainda chegava de vez em quando o balido da cabra mais baixo agora, como se a presença de alguém no monte tivesse acalmado algo nela também. Antônia não sabia de quem era aquela terra, não sabia se podia ficar, não sabia o que traria o amanhecer, mas ali, naquele instante, com o corpo esgotado e os filhos quietos dentro dela, adormeceu, e foi o primeiro sono profundo que teve em semanas, como se aquele monte, com todos os seus mistérios, tivesse decidido proteger, lá antes que ela o pedisse. O que Antônia ainda não sabia era que aquele monte guardava uma história tão pesada quanto a sua, que a cabra no curral era o último vestígio de uma vida que se tinha desmoronado ali dentro daquelas paredes, e que o dono daquela terra, um homem chamado Manuel, não tinha abandonado o lugar por descuido, mas por uma dor que já não conseguia encarar de frente. Mas isso ela só o descobriria quando o silêncio daquele monte começasse a revelar os seus segredos. Um por um, como a terra revela as sementes que guardou na escuridão, o segundo dia no monte começou com o balido da cabra. Antônia abriu os olhos antes do sol, com o corpo reclamando pela má noite no colchão de palha e os gêmeos já despertos dentro dela, mexendo-se com aquela inquietação de quem tem pressa de existir. Ficou deitada um momento olhando para o teto do quarto, ouvindo o balido que vinha do curral e tentando organizar na cabeça o que precisava de fazer. A lista era longa e o corpo estava cansado, mas Antônia tinha aprendido há muito tempo que esperar que o cansaço passasse era luxo de quem tinha alguém com quem esperar. Levantou-se, lavou a cara com água do poço e foi direta ao curral, porque antes de cuidar de si mesma, precisava de cuidar daquele animal que estava, Deus sabe quanto tempo, sozinho ali. A cabra recebeu-a com um balido mais baixo, diferente do desespero da véspera, como se já reconhecesse que alguém tinha voltado a prestar-lhe atenção. Antônia encheu o comedouro de água, arrancou o pasto fresco à volta do curral e pô-lo lá dentro para que o animal comesse. Depois ficou a olhar para as úberes inchadas e entendeu que precisava de ordenhar, porque cabra que não se ordenha a tempo sofre e adoece. Tinha visto Ermelinda fazer isso com a cabra de uma vizinha anos atrás e guardou o gesto na memória, como guardava tudo o que a avó fazia com aquela atenção de quem sabe que algum dia o vai precisar. Sentou-se ao lado do animal, encostou a testa no lado peludo e foi ordenhando devagar com as mãos desajeitadas ao princípio, até que o leite começou a descer espesso e quente dentro de um balde que encontrou pendurado na cerca. A cabra ficou quieta durante toda a ordenha com uma mansidão que parecia gratidão. E quando Antônia terminou e se levantou com o balde cheio, o animal aproximou-lhe o focinho do braço e ficou assim um instante, com aquela simplicidade que tem os animais para agradecer sem complicar. Antônia levou o leite para dentro, bebeu uma chávena
e sentiu o líquido quente descer pela sua garganta com um sabor espesso e doce que era naquele momento o melhor que tinha provado na sua vida. Olhou para o balde ainda a meio e pensou nos filhos que estavam por vir, e pensou no leite, e pensou que talvez Deus não se tinha esquecido dela, só lhe tinha mandado o socorro por um caminho que jamais teria esperado. Essa manhã, Antônia percorreu o monte com outros olhos. Já não os olhos de quem procurava refúgio por uma noite, mas os de quem precisava de entender o que aquele lugar tinha para oferecer. A casa era simples, de paredes grossas e firmes, com 3 quartos, uma cozinha com fogão a lenha e um corredor à frente que dava para o logradouro. Não estava em perfeito estado. Tinha uma janela com a madeira solta e uma goteira na esquina do quarto mais pequeno. Mas era habitável, era sólida, era mais do que tinha em qualquer outro lugar do mundo. O logradouro tinha a figueira grande e carregada de frutos, a laranjeira, uma oliveira ao fundo com um cacho que começava a amarelecer, e perto do poço, uma mata de erva cidreira que crescia sem pedir licença, soltando aquele perfume limpo que Ermelinda dizia que era remédio para quase tudo. Também havia encostado a um lado da casa um telheiro pequeno de madeira com porta de correr, onde encontrou ferramentas velhas, corda enrolada, uma escada e uma rede guardada dentro de um saco de ráfia. Mas foi ao fundo, junto ao curral, onde Antônia se deteve. Havia ali os restos de uma horta com sulcos delimitados por pedras, invadida pela erva, mas ainda com a forma visível no terreno. E dentro de um dos sulcos, insistindo em viver sem cuidado algum, uma mata de cebolinho e outra de coentros que se tinham espalhado sozinhas, brotando com aquela teimosia das coisas que se negam a morrer. Antônia agachou-se ali com dificuldade por causa da barriga e passou os dedos pelas folhas de coentros que soltaram um cheiro forte e vivo. Havia algo naquelas plantas a sobreviver num lugar que todos tinham deixado para trás, que lhe falava diretamente a algo dentro dela. A terra não se tinha rendido nem quando as pessoas sim o fizeram, e se a terra não se rendia, ela também não ia render-se. Ao 3º dia chegou a visita. Antônia estava a tentar acender o fogão com os pauzinhos secos que tinha juntado no logradouro quando ouviu passos no pátio, passos firmes de quem conhece o chão que pisa. Levantou-se devagar, foi até a porta da cozinha e viu uma mulher parada no meio do logradouro, olhando para ela com uma expressão que misturava surpresa e uma curiosidade que não fazia nenhum esforço para disfarçar. Era uma mulher de uns 60 e tantos anos, rosto marcado pelo sol, cabelo branco apanhado com firmeza num coque apertado, chapéu de palha na cabeça e um saco de pano pendurado do braço. Tinha olhos pequenos e atentos que pareciam não perder um único detalhe do que estava a ver, e um porte de quem carrega autoridade sem necessidade de anunciá-la. A mulher disse que se chamava Carminda. Vivia a uns 2 quilômetros dali, pela vereda que cortava por dentro do montado, e tinha vindo porque viu fumo a subir na direção do monte no dia anterior e quis saber o que estava a passar, porque daquele monte não subia fumo há mais de 1 ano. Disse-o com a objetividade de quem não precisa de rodeios para perguntar o que quer, e ficou à espera da resposta com a paciência de quem tem todo o dia. Antônia respondeu com a mesma franqueza, porque não lhe sobrava energia para adornar nada. Disse que tinha chegado 2 dias antes, que se estava a refugiar, que não sabia de quem era a propriedade e que não tinha tocado em nada que não fosse necessário para sobreviver. Carminda ouviu tudo sem interromper, baixou os olhos para a barriga de 8 meses, voltou ao rosto de Antônia e ficou assim um momento medindo algo que só ela sabia o que era. Depois, sem dizer nada, entrou na cozinha, abriu o saco e tirou um embrulho de farinha de milho, um pedaço de toucinho salgado, um frasco de mel escuro e um molho de ervas amarrado com corda. Pôs tudo em cima da bancada com a naturalidade de quem está a repor o que faz falta numa despensa, e disse que o fogão acendia melhor se pusesse as astilhas mais finas embaixo e as mais grossas em cima, e que a gaveta da despensa tinha fósforos guardados dentro de um frasco que ela própria tinha deixado ali meses atrás. Antônia ficou a olhar para aquela mulher que tinha chegado sem ser chamada, tinha ouvido sem julgar e tinha resolvido o problema do café antes que alguém o pedisse e sentiu um nó na garganta que não era tristeza,
Era o alívio enorme de quem descobre que não está completamente sozinha no mundo. D. Carminda ficou toda aquela manhã. Ensinou a Antônia a acender o fogão da maneira correta. Fizeram café com farinha torrada. Caminhou pelo monte comentando o que via com aquela precisão de quem entende de terra e de vida no campo. Disse que o poço estava bom, que a estrutura da casa era firme, que a goteira do quarto pequeno se arranjava fácil com uma telha reacomodada. Disse que a erva cidreira do logradouro era santo remédio para os últimos meses de gravidez, que acalmava as dores de costas e ajudava a dormir quando o peso da barriga não o deixava a um. Disse tudo isso com a mesma naturalidade com que tinha falado do fogão, sem nenhum peso de favor, sem nenhuma sombra de lástima nos olhos, só com a sabedoria prática de quem já viu muito neste mundo e sabe que a maior parte do sofrimento das pessoas não precisa de conselhos, precisa de companhia. Foi antes de ir-se que D. Carminda contou sobre o monte e Antônia ouviu com o coração apertando a cada frase. A propriedade pertencia a um homem chamado Manuel. Tinha-a herdado dos seus pais e tinha vivido ali com a sua esposa Madalena durante 8 anos de um casamento que toda a vizinhança considerava abençoado. Os dois tinham construído aquele monte juntos, tijolo por tijolo, sulco por sulco, e a cabra branca que Antônia agora cuidava tinha sido presente de Manuel para Madalena no seu primeiro aniversário de casamento. D. Carminda contou que Madalena dizia a cabra serena porque era o animal mais manso e tranquilo que jamais tinham visto e que quando Serena pariu uma cria, Madalena cuidou dela como se fosse um filho, porque os filhos de verdade, os que tanto desejavam, não chegavam. Antônia já sentia o peso do que vinha antes que D. Carminda terminasse. Madalena, por fim, ficou grávida depois de anos de tentar, e a alegria naquela casa foi do tamanho que só quem esperou muito pode medir. Mas o parto saiu mal. Saiu mal de uma maneira que nem a experiência de D. Carminda, que era parteira da região há décadas, pôde reverter. Madalena morreu naquela mesma casa, no quarto do fundo, e a criatura não sobreviveu. Manuel ficou desfeito de uma maneira que ia além do luto normal. Ficou como ficam os homens que construíram toda a sua vida em torno de uma pessoa e de repente se encontram dentro de uma casa onde cada canto lhes recorda o que já não existe. O irmão de Manuel veio procurá-lo 2 semanas depois e levou-o para a cidade. Manuel foi sem resistir, como quem já não tem vontade própria para oferecer. Antes de ir-se, pediu a um vizinho que se encarregasse do que restava no monte. O vizinho vendeu as galinhas, vendeu a cria de Serena porque tinha valor de venda e era fácil de transportar, mas a cabra-mãe ficou porque tinha uma infecção na pata que lhe impedia de andar bem e o vizinho prometeu voltar para a procurar depois. Nunca mais voltou. Serena ficou presa no curral, sobrevivendo do pasto que crescia entre as frestas da cerca e da água da chuva que se acumulava no bebedouro, com a úbere cheia de leite que ninguém ordenhava e balando por uma cria que tinham levado para sempre. D. Carminda passava de vez em quando para lhe deitar água e pasto por cima da cerca, mas a idade e a distância não lhe permitiam mais do que isso. Tinha feito o que podia e rezava a Deus para que mandasse alguém. Antônia ouviu tudo sentada na bancada do corredor, com as mãos na barriga e os olhos ardendo. Pensou naquela cabra que tinha perdido a sua cria e que carregava leite sem ter a quem dá-lo. Pensou nela mesma, grávida de 2, a ponto de ser mãe, sem ter uma gota de certeza sobre o amanhã, e pensou que havia ali um encontro que nenhum dos dois tinha planeado, nem ela nem o animal, mas que tinha a marca daquelas coisas que parecem casualidade e não são. D. Carminda, como se lhe lesse o pensamento, disse-lhe antes de ir-se que Manuel não aparecia há mais de 1 ano, que pagava o imposto da terra por correio, mas nunca mais pisou o monte, e que por agora Antônia estava mais segura ali do que em qualquer outro lugar. Disse isso e desceu pela vereda com os passos tranquilos de quem conhece cada pedra do caminho, deixando para trás o cheiro a ervas e a sensação de que algo tinha sido semeado naquela conversa. Os dias que se seguiram foram de trabalho. Antônia não sabia ficar quieta e o corpo, ainda pesado de 8 meses, obedecia à vontade de fazer com uma resistência que a surpreendia até a ela. Limpou a casa quarto por quarto, não porque estivesse em estado de abandono completo,
mas porque tinha aquele pó de lugar fechado que precisa de mão viva para despertar. Lavou o chão, abriu as janelas para que entrasse o vento. Arranjou a madeira solta com pregos que encontrou num balde na esquina da cozinha. Reacomodou a telha que causava a goteira com a ajuda da escada velha que estava encostada atrás, subindo com o cuidado que a barriga exigia e descendo com o alívio de quem resolveu um problema com as suas próprias mãos. A cozinha recebeu atenção especial porque ali era onde girava a vida do monte e o fogão a lenha, seguindo as instruções de D. Carminda, começou a acender a primeira tentativa cada manhã. D. Carminda voltou 2 dias depois, como se o tivessem combinado. Embora não tivessem combinado nada, trouxe feijão, um pedaço de queijo curado embrulhado em pano e uma mata de hortelã, pimenta com raiz num torrão de terra. Disse que a hortelã, pimenta era o primeiro que se plantava numa horta nova, porque pegava fácil, afastava insetos e dava um chá que resolvia metade dos males do corpo. Plantaram a mata juntas ao lado das matas de coentros e cebolinho que Antônia tinha limpado nos dias anteriores. E D. Carminda aprovou com um movimento de cabeça o trabalho que se tinha feito na casa. Foi nessas visitas, entre o trabalho da horta e o chá de erva cidreira que tomavam sentadas no corredor, que Antônia foi contando aos poucos a sua história, não de uma vez, não com drama, mas da maneira em que as coisas verdadeiras saem quando a pessoa já não aguenta carregar lá sozinha. Ei, Day, Carminda ouvia com aquele silêncio que é o oposto do vazio. Um silêncio cheio de presença, de atenção, de uma sabedoria que sabe que a maior parte da dor do mundo não precisa de opinião, precisa de testemunho. A rotina foi tomando forma como toma forma tudo o que se repete com intenção. Antônia despertava com a primeira claridade, ordenhava a Serena, fazia o café, cuidava da horta, trabalhava na casa. A cabra tinha se tornado uma companhia constante, seguindo Antônia pelo logradouro quando andava solta, aproximando o focinho da sua barriga com uma insistência que tinha algo de ternura e de instinto misturados. O leite de Serena era espesso e bom, e Antônia aprendeu com D. Carminda a fazer um queijinho fresco que durava 2 dias, e que junto com a farinha e as frutas do logradouro formava o sustento desses dias. A horta começou a responder ao cuidado com uma generosidade que parecia querer compensar o tempo perdido. E a vida naquele monte foi se organizando com a paciência que as coisas boas exigem. Devagar, sem promessa, mas com firmeza. Foi na 2ª semana que Antônia ouviu pela primeira vez o som de arreio no caminho. Um arreieiro passava por ali com meia dúzia de mulas carregadas, fazendo caminho entre as aldeias, como faziam os homens desse ofício, levando mercadoria de um lado para o outro por veredas que só eles conheciam. O homem parou na entrada do monte e pediu licença para dar água aos animais no poço. Antônia viu o do logradouro e foi até à frente. Era um homem de uns 30 e tantos anos, talvez mais, de ombros largos, rosto queimado pelo sol e pelo caminho, mãos grandes e calejadas de quem passa a vida agarrando corda e rédea. Tinha um modo calado que não era grosseria, era simplesmente a maneira de quem se acostumou a viver mais com animais do que com gente. Disse que se chamava Joaquim e que passava por aquele troço a cada 2 ou 3 semanas, levando carga para as aldeias da região. Antônia deu-lhe permissão para que as mulas bebessem e ficou por ali, enquanto os animais descansavam. Joaquim olhou à volta com aquela atenção discreta de quem avalia um lugar pelo que revela e não pelo que aparenta. Viu a horta cuidada, a casa com as janelas abertas, a cabra pastando solta no logradouro. Olhou para Antônia com a sua barriga de 8 meses e não perguntou nada que não fosse sobre a água e o caminho. E naquele respeito silencioso de não invadir o que não lhe pertencia, havia algo que Antônia registrou sem saber nomear. Antes de ir-se, perguntou se ela precisava de algo da aldeia. Antônia disse que não precisava e ele assentiu com a cabeça e seguiu com o arreio. E os cascos das mulas foram desaparecendo no pó do caminho até que o silêncio voltou. D. Carminda, que soube da visita na manhã seguinte, como sabia de tudo o que passava num raio de 20 quilômetros, disse-lhe que conhecia Joaquim. Era viúvo. A sua esposa tinha morrido há alguns anos de uma doença lenta que a foi levando aos poucos, e desde então vivia no caminho, passando de aldeia em aldeia, sem deitar raízes em nenhuma, dormindo em paragens de arreieiros e despertando antes do sol para seguir viagem. D.
Carminda disse aquilo com o tom de quem só está a informar, sem nenhuma intenção por trás das palavras. Mas Antônia percebeu nos olhos da velha parteira uma faísca discreta, de quem está a prestar atenção ao que Deus está a acomodar, sem que ninguém o peça. Mas foi nessa mesma conversa que Carminda trouxe outra notícia, e essa vinha com um peso diferente. Havia um latifundiário na região chamado Antenor, homem de dinheiro e de influência, dono de uma loja grande e de terras que confinavam com o Monte de Manuel. Carminda contou que Antenor tinha o olho posto naquela propriedade há anos, que tinha feito oferta de compra pelo menos 2 vezes, e que Manuel as tinha rejeitado as 2 sem dar explicação. Disse que Antenor não era homem que aceitasse um não com tranquilidade, e que desde que a notícia de que havia uma mulher a viver no monte começou a circular pela aldeia, andava a fazer perguntas sobre a situação, sobre quem era Antônia, sobre que direito tinha de estar ali. Carminda contou tudo com a voz baixa e firme de quem não está a espalhar mexerico, está a dar aviso, e terminou dizendo que Antônia devia ter cuidado porque homem com dinheiro e com ambição era a combinação mais perigosa que existia no campo. Antônia ouviu e guardou. Tinha outras urgências mais imediatas. Os gêmeos estavam cada vez mais pesados. As dores de costas eram constantes. E Carminda, que lhe revisava a barriga com mãos experientes, de quem já tinha trazido mais de 100 criaturas ao mundo, dizia que o tempo se aproximava, que podia ser questão de semanas ou menos. O corpo de Antônia parecia estar de acordo porque tudo se tornava mais lento, mais pesado, mais difícil. Mas ela não parava, porque parar era um luxo e porque o trabalho das mãos era o único remédio que conhecia para o medo que crescia dentro dela na mesma proporção em que a barriga crescia. O medo de parir sozinha, o medo de não conseguir com 2, o medo de perder aquele teto antes de ter algo que pudesse chamar seu. Joaquim voltou a passar pelo monte 2 semanas depois, como tinha dito que faria. Desta vez trouxe, sem que ninguém o pedisse, um saquinho de sal, um rolo de corda e um pacote de sementes de abóbora que disse que lhe tinham dado numa loja e que não lhe serviam de nada no caminho. Deixou tudo no corredor com aquela economia de gestos de quem faz o bem sem discurso. Deu água às mulas, trocou poucas palavras com Antônia sobre o clima e o caminho e seguiu viagem. Mas antes de ir-se, olhou para o curral onde Serena pastava tranquila e disse, quase como se estivesse a falar consigo mesmo, que era bom ver aquele monte com vida outra vez. E foi-se sem esperar resposta, porque homem desse tipo não espera. Só diz e vai. Antônia ficou no corredor vendo o arreio afastar-se e sentiu, sem querer sentir, sem estar preparada para sentir, que algo naquele homem calado de mãos grandes deixava no monte uma presença que durava mais que a visita. Sacudiu o pensamento como quem sacode pó da roupa e voltou à horta porque não tinha tempo nem espaço na vida para guardar esse tipo de sentimento. Não agora, não com 2 filhos a caminho e um teto que não era seu. Mas o pensamento ficou ali, calado num canto que ela fingiu não conhecer, esperando o momento certo para voltar. E essa noite, enquanto ordenhava a Serena sob as primeiras estrelas, com o leite quente caindo no balde, e os gêmeos a mexerem-se como se dançassem dentro dela, Antônia pensou em tudo o que tinha passado desde que saiu pela porta daquela pensão com a mala na mão. Pensou no caminho, nas portas fechadas, na cabra que balava sozinha, no leite que agora a sustentava a ela e sustentava a vida que crescia dentro dela. E pensou que talvez a vida não a tinha acabado de castigar, mas que talvez, só talvez, apenas estava a começar a pedir-lhe perdão. O que ela não sabia é que Antenor já tinha tomado uma decisão e que da próxima vez que um cavalo parasse à frente daquele monte, não viria trazendo sementes nem água para as mulas. Antenor apareceu uma tarde de quarta-feira sem aviso, montado num cavalo bem cuidado e acompanhado de um rapaz mais jovem que vinha atrás sem dizer palavra. Era homem de uns 50 anos, barriga de quem come bem e sem pressa, chapéu de aba larga e esse tipo de sorriso que chega antes da pessoa e já vem medindo o terreno. Entrou na propriedade como se estivesse a entrar em terra própria. Desceu do cavalo com a calma de quem tem a certeza de que o mundo funciona como ele quer. E caminhou até ao corredor onde Antônia estava sentada costurando um remendo numa das roupas que tinha trazido na mala.
Apresentou-se com nome e título de comerciante como se aquilo fosse uma carta de apresentação que abrisse qualquer porta, e começou a falar do monte com uma familiaridade que não lhe pertencia, comentando acerca, o logradouro, a qualidade da terra com aquele tom de quem está a avaliar uma mercadoria antes de fazer oferta. Antônia não se levantou da cadeira, continuou a costurar com a agulha firme e os olhos no tecido, ouvindo cada palavra com aquela atenção que Ermelinda lhe tinha ensinado, a atenção de quem não precisa de olhar para ver. Antenor falou do monte por uns minutos, elogiou o trabalho que ela tinha feito no logradouro e na casa, e depois chegou onde queria chegar com a sutileza de um gado passando por portão estreito. Disse que Manuel estava a pensar em vender a propriedade, que as negociações estavam encaminhadas e que quando a venda se concretizasse, naturalmente, ela teria de desocupar o lugar. Disse-o com um sorriso que pretendia parecer amável, mas que tinha aquela frieza de cálculo por trás, e ficou à espera da reação como quem atira uma pedra ao rio e observa as ondas. Antônia terminou o ponto que estava a fazer, cortou o fio com a tesoura de costura, dobrou o tecido no seu regaço e levantou os olhos para ele pela primeira vez. Perguntou-lhe se Manuel lhe tinha dito isso pessoalmente. A pergunta era simples, mas carregava um peso que Antenor não esperava, porque era a pergunta de quem sabe distinguir o que é verdade do que é manobra. O homem titubeou por um segundo, só um segundo, mas Antônia viu. Disse que tinham conversado recentemente, que as coisas iam nessa direção. Antônia respondeu que quando Manuel viesse pessoalmente dizer-lhe isso, a conversa teria continuação. Até então não havia mais nada de que falar. O sorriso de Antenor durou um instante a mais, desses sorrisos que ficam pendurados no rosto depois de já terem perdido o motivo e depois apagou-se. Olhou para ela com olhos diferentes, recalculando algo por dentro, e disse que ela era uma mulher de opiniões fortes. Disse-o como se fosse um defeito. Montou no cavalo e foi-se com o rapaz atrás. E Antônia ficou no corredor com a costura no regaço e o coração batendo mais rápido do que deixava ver na cara. Essa mesma noite, enquanto ordenhava a Serena à luz de uma lâmpada de petróleo que tinha encontrado na despensa, Antônia sentiu pela primeira vez o verdadeiro medo. Não o medo do caminho, que era medo de não ter para onde ir. Este era diferente. Era o medo de ter encontrado um lugar e de alguém querer tirá-lo. Era o medo de quem começou a deitar raízes e sente a terra tremer por baixo. Serena, como se percebesse algo, encostou o corpo no braço dela e ficou ali com aquela presença mansa, que era a sua maneira de dizer que estava com ela, que Antônia terminou de ordenhar em silêncio. Levou o leite para dentro, guardou-o na frescura da despensa e foi deitar-se com a mão na barriga, pedindo a Deus baixinho que lhe desse pelo menos um pouco mais de tempo naquele monte antes que o mundo decidisse cobrar-lhe de novo. Carminda soube da visita de Antenor antes que saísse o sol no dia seguinte, porque no campo as notícias viajam mais rápido que cavalo, e apareceu no monte com expressão de quem já vem preparada para conversa séria. Sentou-se no corredor com Antônia, tomou o café que já estava pronto, e disse o que precisava de ser dito, que Antenor tinha mentido, que Manuel não tinha autorizado nenhuma venda, que ela o sabia porque o próprio irmão de Manuel vivia na mesma aldeia que Carminda visitava uma vez por mês para vender queijo no mercado, e que se houvesse qualquer movimento de venda, o irmão o teria mencionado. Antenor estava a pressionar por sua conta, apostando que uma mulher grávida e sozinha não teria coragem para resistir. Carminda disse aquilo com uma indignação contida que era mais poderosa que qualquer grito. E depois disse que ia mandar recado ao irmão de Manuel para que soubesse o que Antenor estava a fazer. As semanas seguintes foram de uma tensão que corria por baixo da superfície como água de rio escondida. Antenor não voltou pessoalmente, mas começou a atuar por outros meios, espalhando pela aldeia que havia uma invasora no Monte de Manuel, que a situação era irregular, que aquela propriedade estava a ser ocupada por uma desconhecida. Os mexericos chegavam a Antônia pelas visitas de Carminda, que os passava com preocupação e ao mesmo tempo com uma raiva fria de quem conhece o jogo e não aceita que se jogue contra os fracos. Uma manhã, Antônia encontrou o portão da entrada do Monte riscado com algum objeto afiado, uma marca pequena mas deliberada, do tipo que não acontece por acidente.
Olhou para aquela marca e sentiu o estômago apertar porque sabia que era um recado. E recado desse tipo não vem sozinho. Joaquim apareceu nessa mesma semana à hora de sempre com o arreio de mulas e o passo tranquilo de quem não tem hora marcada com o mundo. Antônia viu chegar da horta onde estava a trabalhar e sentiu antes de qualquer pensamento um alívio que veio do fundo do peito, como se a presença desse homem trouxesse consigo uma segurança que ela não tinha pedido, mas que precisava mais do que admitiria. Joaquim deu água às mulas, sentou-se na bancada do corredor que Antônia tinha limpo e restaurado e aceitou o café que ela lhe preparou, sem que ele o pedisse. Ficaram ali um bocado, ele sentado e ela de pé na porta da cozinha num silêncio que não tinha nada de vazio. Era o tipo de silêncio em que duas pessoas ficam juntas, porque a presença da outra já diz o que precisa de ser dito e falar seria quase uma interrupção. Foi esse dia que Antônia notou o olhar de Joaquim na marca do portão quando chegou. Ele não comentou nada, não perguntou nada, mas antes de ir-se, depois de ter ficado mais tempo do que o habitual, disse que ia começar a passar todas as semanas em vez de a cada 15 dias, porque o caminho desse troço estava a precisar de mais atenção. Disse-o como se fosse sobre o caminho. Antônia ouviu-o como se fosse sobre o caminho, mas os dois sabiam que não era sobre o caminho. E havia nisso que não se disse uma gentileza que era mais significativa que qualquer declaração, porque era a gentileza de proteger sem invadir, de estar perto sem impor-se, de cuidar sem exigir reconhecimento. Nessa visita, Joaquim trouxe 2 kg de arroz e um pote de manteiga que disse ter recebido como pagamento por uma entrega. Deixou-o no corredor ao lado da bancada e não esperou agradecimento porque não era homem de esperar nada do mundo. Mas quando se foi e os cascos das mulas desapareceram na curva do caminho, Antônia ficou com o pote de manteiga nas mãos e um calor no peito que já conhecia, que já tinha sentido antes e que da outra vez tinha sido mentira. Mas desta vez era diferente. Era diferente porque Joaquim não prometia nada, não jurava nada, não adornava nada com palavras que não pensava cumprir. Simplesmente aparecia, fazia o que podia e ia-se embora. E nessa simplicidade havia uma verdade que Antônia, depois de tudo o que Gonçalo lhe tinha feito, reconhecia como a coisa mais rara e valiosa que existia. Se estás a desejar que Antônia consiga proteger tudo o que construiu, dá um like agora e partilha esta história com quem também acredita que começar de novo é possível. Os dias encurtaram e o corpo de Antônia foi ficando mais pesado de uma maneira que mudava cada gesto, cada passo, cada respiração. Carminda vinha agora quase todos os dias revisando-lhe a barriga com mãos firmes e ouvido colado, e dizia que os dois estavam bem posicionados, que o momento se aproximava, que podia ser qualquer dia. Antônia sentia-o no corpo antes de o ouvir da parteira, porque havia uma urgência nova nos movimentos dos gêmeos, uma inquietação que parecia pressa. Continuava a trabalhar porque não sabia viver de outra forma, mas ia mais devagar, parava mais seguido, respirava fundo encostada na parede da cozinha com as mãos nas costas, que lhe doíam de forma constante e surda. Carminda preparou o quarto do fundo com panos limpos, água fervida guardada em jarros e um chá de ervas, que disse que era para a hora. E ensinou a Antônia a reconhecer os sinais, a diferença entre a dor de ensaio e a dor de verdade, porque com gêmeos, o corpo avisa mais cedo e de maneira mais forte. Foi numa noite de lua cheia que Antenor voltou e desta vez, sem o sorriso, vinha acompanhado de 2 homens que Antônia não conhecia e parou no logradouro com uma postura diferente, mais dura, mais decidida, de quem se cansou de negociar e vem dar ultimato. Disse com uma voz que já não tentava ser cordial, que havia um processo em curso para impugnar a ocupação irregular da propriedade, que Antônia tinha 1 semana para sair por vontade própria, antes que as autoridades resolvessem por ela. Era mentira. Antônia estava quase certa de que era mentira, mas mentira dita com autoridade no meio da noite por um homem acompanhado de 2 desconhecidos tem um peso que a verdade leva tempo a equilibrar. Sentiu os gêmeos moverem-se com força dentro dela, como se sentissem a ameaça pelo sangue, e pôs a mão na barriga num gesto que era proteção e oração ao mesmo tempo. Antes que ela respondesse, ouviram-se passos vindo pela vereda do montado.
Carminda entrou no logradouro com o saco no braço e deteve-se ao ver os homens. Nas últimas semanas, com o parto tão perto, a velha parteira tinha tomado o costume de passar pelo monte cada noite antes de escurecer, para verificar que Antônia estivesse bem e que o corpo não tivesse dado sinal. Essa noite, como todas as outras, tinha vindo pelo caminho do montado com a pontualidade de quem leva a tarefa a sério. Avaliou a cena inteira com esses olhos, a quem nunca escapava nada. Caminhou até ficar ao lado de Antônia e ficou ali de pé, sem dizer uma única palavra. Era só uma mulher velha com um saco de pano, mas havia nos seus ombros uma firmeza que ocupava espaço de uma maneira que os três homens sentiram. Antenor olhou para as duas, olhou para a barriga de Antônia e disse que ela ia arrepender-se de complicar as coisas. Virou as costas e foi-se com os dois homens, e o som dos cavalos misturou-se com o silêncio da noite até desaparecer. Carminda segurou o braço de Antônia e levou-a para dentro. Fez chá de erva cidreira, poulo, na mão dela, e sentou-se do outro lado da mesa sem pressa de ir-se. Disse que ia mandar recado urgente pela manhã, que Antenor não tinha poder algum para tirar ninguém dali, e que a falação de homem rico sem papel na mão era vento. Fazia ruído, mas não derrubava a parede de verdade. Antônia ouviu segurando a chávena com as duas mãos, sentindo o calor do chá nos dedos e tentando acreditar que era verdade. Mas foi quando ia responder que sentiu a primeira dor. Não era a dor de costas que já conhecia, nem o incômodo que a acompanhava há semanas. Era diferente, mais baixo, mais profundo, mais insistente, uma dor que vinha em vaga e que quando passava deixava o corpo inteiro à espera da seguinte. Antônia fechou os olhos, respirou fundo e disse a Carminda que talvez seria bom que ficasse perto. A velha parteira olhou para ela, olhou para a barriga e disse que já o sabia antes de entrar no monte essa noite, como se Deus a tivesse mandado exatamente à hora certa, como sempre o fazia quando um prestava atenção. A noite fechou-se sobre o monte, enquanto as dores se foram fazendo mais fortes e mais próximas. Carminda trabalhou com a calma de quem já passou por isso tantas vezes que a tranquilidade se tornou ferramenta, a mais importante que uma parteira pode ter. Preparou tudo no quarto do fundo, aqueceu água no fogão, organizou os panos e as ervas e ia dizendo a Antônia, com a voz firme e suave ao mesmo tempo, que respirasse fundo quando viesse a dor, que soltasse o ar devagar quando passasse, que o corpo sabia o que tinha que fazer, ainda que a cabeça duvidasse. Antônia agarrava-se à beira do catre com as mãos e passava pela dor da maneira em que as mulheres sempre passaram pela dor das coisas que mais importam, apertando os dentes, cedendo quando o corpo mandava ceder, lutando quando era a hora de lutar. O primeiro choro rasgou a madrugada perto das 2 da manhã, fino, forte, furioso de vida. Carminda sorriu dessa maneira que era alívio e celebração juntos e disse que era varão. Envolveu a criatura num pano limpo, pô-la no peito de Antônia por um instante e voltou ao trabalho, porque o segundo vinha logo atrás e veio. 20 minutos depois, outro choro encheu o quarto, mais agudo, mais impaciente, como se a menina tivesse pressa de alcançar o irmão que já estava fora. Carminda recebeu-a com as mesmas mãos firmes, limpou-a, envolveu-a e pô-la, ao lado do primeiro nos braços de Antônia, que olhava esses dois rostos enrugados e perfeitos com uma expressão que nenhuma palavra em nenhum idioma conseguiria traduzir. Ao menino chamou Tomás, a menina Luísa. Tinha guardado os dois nomes durante meses, sem os dizer a ninguém, como se nomear antes de tempo fosse um risco que não podia correr. Agora os nomes saíam da sua boca baixinho, provando o som, e cabiam perfeitamente, como coisas que sempre tinham estado à espera de serem ditas. Carminda saiu do quarto para lhes dar o silêncio que esse momento pedia e foi atender o fogão. E Antônia ficou ali com os seus 2 filhos no peito, ouvindo a sua respiração, sentindo o seu peso, chorando pela primeira vez em meses, não de tristeza, não de medo, mas desse choro que vem quando o corpo, por fim, entende que o mais difícil passou e que o que chegou era bom, mas o mais difícil não tinha passado. A manhã trouxe consigo uma realidade que Antônia não tinha previsto. Os gêmeos mamavam, mas o seu leite não era suficiente para 2. Tomás, que era maior e mais forte, mamava com vigor, mas Luísa ficava inquieta, chorando com aquele choro débil de fome, que é o som mais angustiante que uma mãe pode ouvir.
Antônia tentou tudo o que sabia e tudo o que D. Carminda lhe ensinou. Posição diferente, massagem, compressa, chá para estimular. Mas o corpo exausto do parto e de meses de carência simplesmente não chegava para alimentar duas bocas. Luísa chorava, e cada choro era uma faca no peito de Antônia, porque não havia impotência maior no mundo do que ter um filho com fome e não conseguir tirar-lhe essa fome. Foi D. Carminda quem disse o que já estava ali desde o princípio, esperando ser visto. Olhou para Antônia com esses olhos que carregavam décadas de sabedoria e disse que a resposta estava no curral. Que Serena tinha leite de sobra, leite espesso e forte, e que cabra leiteira tinha alimentado criaturas desde que o mundo era mundo, que ela mesma se tinha criado com leite de cabra porque a sua mãe não tinha tido leite suficiente e que esse animal não estava ali por casualidade. Estava ali porque Deus sabia antes que qualquer um que esse leite ia ser necessário. Antônia olhou pela janela do quarto, viu a Serena no curral com a úbere cheia e entendeu naquele instante com uma claridade que lhe cortava o peito que a cabra que tinha perdido a sua cria e a mulher que não tinha leite suficiente para os seus tinham sido postas no mesmo monte por uma razão que era maior que qualquer casualidade. Levantou-se com dificuldade, ainda dorida do parto. Foi ao curral com o balde de ordenha e sentou-se ao lado de Serena. A cabra ficou quieta, mansa como sempre, e o leite desceu espesso e quente. Antônia levou-o para dentro. D. Carminda entibiou-o com cuidado e deu a Luísa numa pequena bilha improvisada com um pano na boca para que o leite gotejasse devagar. A menina bebeu com uma ansiedade que era urgência pura, e quando terminou e adormeceu com aquela paz de quem por fim tem a barriga cheia, Antônia encostou a cabeça na parede e chorou outra vez. Mas desta vez era gratidão. Era uma gratidão tão grande que não lhe cabia no peito e precisava de sair pelos olhos. Serena, a cabra que tinha sido abandonada sem a sua cria, passou a alimentar os filhos que a vida tinha dado a Antônia. 2 vezes ao dia, manhã e noite, Antônia ordenhava com cuidado, e o leite de Serena era o que mantinha Luísa forte e viva, enquanto o corpo de Antônia se recuperava devagar. Havia nisso uma beleza que ia além do que se pode descrever com palavras. Uma mãe que perdeu a sua cria, dando leite para os filhos de outra mãe que não tinha ninguém. D. Carminda dizia que era providência, que Deus não desperdiça nada, nem dor, nem leite, nem solidão, e que tudo o que parece perdido só está guardado para quem vai precisar depois. Os primeiros dias com os gêmeos foram de um esgotamento que Antônia não sabia que existia, um cansaço que ia além do corpo e entrava na alma, mas que vinha misturado com uma alegria que também não sabia que existia, porque ninguém te ensina o tamanho do amor que se sente por um filho até que o filho chega. D. Carminda aparecia cada manhã, ajudava, ensinava, verificava que os 3 estivessem bem, e foi ao 3º dia depois do parto, quando Antônia estava a amamentar Tomás no corredor, enquanto Luísa dormia dentro de um cesto que D. Carminda tinha trazido, que o som de cascos no caminho lhe acelerou o coração. Mas não era Antenor, era Joaquim. Vinha sozinho, sem o arreio, montado num cavalo emprestado com uma pressa que não combinava com a maneira calma que tinha todos os outros dias. Desceu antes de parar bem, amarrou o animal no poste e caminhou até ao corredor com passos longos. Deteve-se quando viu Antônia com o bebê nos braços e ficou ali de pé com uma expressão no rosto que claramente não tinha planeado mostrar. D. Carminda tinha lhe mandado recado na véspera. Antônia não o sabia, não o tinha pedido, e olhou para a velha parteira dentro da casa com um olhar que era pergunta e resposta ao mesmo tempo. Joaquim ficou parado olhando para Tomás nos braços de Antônia. Depois olhou para dentro da casa onde Luísa dormia no cesto, e algo no seu rosto mudou de uma maneira que não tinha volta. Era a expressão de um homem que carregava uma perda velha e que, de repente, sem aviso, estava à frente de algo que parecia preencher a forma exata desse vazio. Não disse nada por um tempo que durou mais que qualquer palavra. Depois perguntou com a voz rouca de quem está a controlar algo grande dentro do peito, se ela precisava de algo. Antônia disse que precisava de lenha cortada, e ele foi cortar lenha como se fosse a tarefa mais importante que tivesse recebido na sua vida. O que nenhum dos dois sabia essa manhã era que Antenor já tinha dado o seguinte passo, e que o que vinha depois ia exigir-lhes a todos
uma coragem que ainda não tinham tido que demonstrar. Joaquim não se foi esse dia. Cortou lenha até que o sol se pôs. Empilhou-a debaixo do telhado de trás, com esse esmero de quem ordena o mundo com o trabalho das mãos. E quando terminou, sentou-se no corredor com o suor escorrendo e aceitou o café que Antônia lhe trouxe sem que ele o pedisse. Ficaram ali no silêncio do entardecer, ele com a chávena nas mãos e ela com Luísa nos braços, ouvindo os grilos começar e a Serena a ruminar pasto no curral. Não falaram de Antenor, não falaram do futuro, não falaram de nada que pesasse mais do que esse momento aguentava. E quando chegou a noite, Joaquim disse que ia dormir no telheiro de trás se ela o permitisse, porque o caminho de volta era longo e as mulas estavam a descansar na aldeia. Antônia permitiu sem discutir, porque discutir teria sido fingir que não queria que ele ficasse e já estava cansada de carregar peso desnecessário. Na manhã seguinte, Antônia despertou com o cheiro a café acabado de fazer que vinha da cozinha. Levantou-se devagar com o corpo ainda dorido do parto e a noite partida pelos choros alternados dos gêmeos. E encontrou Joaquim na cozinha com o fogão aceso, a água a ferver e a chávena já posta na mesa como se o tivesse feito toda a vida. Ele não disse bom dia com palavras, disse-o com o gesto. E havia naquela simplicidade uma intimidade que tinha chegado sem pedir licença e que parecia mais verdadeira que qualquer juramento que Antônia tivesse ouvido. Tomás chorou no quarto e Joaquim fez menção de ir ver. Deteve-se a meio passo como se tivesse percebido que isso talvez seria cruzar uma linha e olhou para Antônia esperando. Ela assentiu com a cabeça e ele foi e regressou com o menino no braço com um modo desajeitado e cuidadoso, que era ao mesmo tempo engraçado e bonito de ver, o modo de um homem demasiado grande, carregando algo demasiado pequeno e tratando-o como se fosse a coisa mais importante do mundo. Carminda chegou essa manhã e encontrou a cena sem nenhuma surpresa no rosto, como se já soubesse que ia encontrar exatamente isso. Sentou-se no corredor, tomou o café que Joaquim serviu com a mesma naturalidade com que servia no caminho e depois chamou Antônia para falar no logradouro, longe dos ouvidos dele. Disse que lhe tinha mandado recado ao irmão de Manuel sobre as movimentações de Antenor e que a resposta tinha chegado por boca de um conhecido que tinha passado na véspera. O irmão de Manuel alarmou-se, disse que Manuel não tinha autorizado nenhuma venda e que Antenor estava a atuar por sua conta, mas disse também que Manuel estava numa situação difícil, vivendo num quarto de pensão na cidade, com a saúde fragilizada e sem vontade de regressar ao monte onde tinha perdido tudo. Carminda contou isso com a voz baixa de quem carrega informação pesada e sabe que tem de entregá-la, com cuidado. E terminou dizendo que alguém precisava de ir até onde estava Manuel antes que Antenor fosse primeiro e conseguisse o que queria, aproveitando-se da fragilidade de um homem partido. Joaquim ouviu tudo quando Carminda lhe o repetiu no corredor com Antônia ao lado e os gêmeos adormecidos no quarto. Ficou calado um bocado com os cotovelos nos joelhos e os olhos na terra do logradouro e depois disse que conhecia a cidade onde estava Manuel. Passava por ali com o arreio pelo menos uma vez por mês. Conhecia as pensões, conhecia os caminhos. Disse que podia ir. Disse-o com a mesma voz com que dizia que ia cortar lenha ou dar água às mulas, sem peso, sem drama, como se ir procurar um desconhecido a uma cidade distante para resolver o destino de uma mulher que não tinha nenhuma obrigação de proteger, fosse simplesmente o correto. E era. Antônia olhou para ele e sentiu algo assentar dentro do seu peito com a solidez das coisas que são verdadeiras, como o alicerce de casa que não treme quando o vento bate. Joaquim partiu na manhã seguinte, antes do sol, com o cavalo emprestado e a determinação calada de quem não precisa de anunciar o que vai fazer. Antônia viu-o sair do logradouro pela janela da cozinha com Luísa nos braços e ficou ali parada um bocado depois de ele desaparecer na curva do caminho, sentindo a sua ausência com uma intensidade que a assustou, porque era a prova de que esse homem tinha ocupado um espaço dentro dela que nem sabia que estava vazio. Carminda, que ficou no monte durante a ausência de Joaquim, dormindo na rede da sala e cuidando dos gêmeos com a competência de quem fez disso a sua vocação, disse uma dessas noites, enquanto as duas tomavam chá de erva cidreira no corredor, que Joaquim era homem raro, que homem que cuida sem pedir nada em troca,
É do tipo que Deus faz poucos, porque o molde é difícil e o material é caro. Antônia ouviu e não respondeu, mas sorriu na escuridão de uma maneira que Carminda viu ainda sem luz. Os dias de espera foram longos, de uma maneira que só conhece quem esperou por algo que pode mudar tudo. Antônia cuidava dos gêmeos, ordenhava a Serena, mantinha a horta, fazia queijo com o leite que sobrava e tratava de não pensar demasiado no que aconteceria se Joaquim não encontrasse Manuel, ou se Manuel não quisesse vir, ou se Antenor atuasse antes que qualquer um. Tomás e Luísa cresciam com aquela velocidade assombrosa dos primeiros dias, ganhando peso, ganhando força, enchendo o monte com os sons que só um recém-nascido faz. Essa mistura de choro, suspiro e silêncio, que muda o ar de qualquer lugar. Serena continuava a dar leite com uma generosidade que parecia não ter limite, e Antônia ordenhava 2 vezes ao dia com um carinho que ia além do gesto prático, porque aquela cabra se tinha tornado parte daquela família improvável, da mesma maneira em que ela mesma se tinha tornado parte daquele monte. Antenor apareceu ao 5º dia, à meio da manhã, e desta vez veio sozinho. Não trouxe sorriso, não trouxe ameaça direta, trouxe algo pior. Trouxe um papel, parou no logradouro, desceu do cavalo e mostrou a Antônia uma folha que ele dizia ser uma ordem de despejo emitida pela autoridade da aldeia, com prazo de 3 dias, para que saísse com tudo o que tivesse dentro. Antônia olhou para o papel com o coração batendo-lhe nos ouvidos e não soube naquele instante se era verdadeiro ou falso. Carminda, que estava dentro da casa, saiu até a porta e pediu para o ver. Olhou-o com atenção, devagar, virou dos 2 lados e depois olhou para Antenor com aquela expressão que só mulher velha do campo sabe fazer. A expressão de quem já viu muita mentira na vida e reconhece o cheiro de longe. Disse que esse papel não tinha selo, não tinha assinatura de juiz e não tinha validade alguma, e que se Antenor queria tirar alguém dali, ia precisar de muito mais que uma folha escrita por ele mesmo na mesa da sua loja. Antenor ficou vermelho, não de vergonha, de coragem. A coragem de quem não está acostumado a encontrar resistência, onde esperava encontrar medo. Disse que estavam a cometer um erro, que ele tinha meios que elas não imaginavam, que aquilo não ia ficar assim. Carminda respondeu que fizesse o que acreditasse que devia, mas que enquanto ela estivesse viva naquela região, ninguém ia tirar uma mãe com 2 recém-nascidos de uma casa por cobiça de terra. Disse-o com uma voz que não lhe tremeu nem uma vez, e com um olhar que fez Antenor desviar o seu. O homem montou no cavalo e foi-se sem olhar para trás, levando o papel inútil e a certeza de que essas 2 mulheres não iam ceder fácil. Antônia sentiu que lhe tremiam as pernas quando o cavalo desapareceu no caminho. Carminda segurou o braço dela e disse-lhe para se manter firme, que a ajuda vinha a caminho e que Deus não a tinha trazido até ali para a deixar cair. Agora Joaquim regressou ao 7º dia, e não regressou sozinho. Antônia estava a ordenhar a Serena no curral, quando ouviu o som de 2 cavalos na entrada do monte. Levantou-se devagar com o balde de leite na mão e o coração subindo-lhe pela garganta, e viu Joaquim descendo do cavalo ao lado de um homem que nunca tinha visto. Era um homem de uns 40 anos, mais magro do que deveria, com os ombros curvados e os olhos fundos, de quem dormiu pouco durante demasiado tempo. Tinha o rosto marcado não pelo sol, mas por algo de dentro, esse tipo de cansaço que não é do corpo, é da alma. Antônia soube quem era antes de qualquer apresentação, porque havia no olhar desse homem quando se deteve na entrada do logradouro e ficou olhando para a casa, o logradouro, a horta, uma dor tão visível que era como ler uma carta escrita em letra grande. Manuel estava de volta ao monte, que tinha abandonado, e o que encontrou ali não era o que esperava. Não eram as paredes que guardavam a memória de Madalena cobertas de pó e silêncio. Eram janelas abertas, chão varrido, fogão aceso, cheiro a café e erva cidreira no ar. Era uma horta viva onde antes tinha ficado só erva. Era roupa de bebê a secar no estendal. Era uma cabra branca pastando tranquila no curral, a mesma cabra que ele acreditava que já tinha morrido há muito tempo. Manuel caminhou pelo monte devagar, com as mãos nos bolsos e os olhos molhados, olhando cada canto como quem reencontra um rosto que amava e que mudou, mas que ainda é reconhecível por baixo das mudanças. Entrou na cozinha, viu a chávena na mesa, o fogão com brasa
as ervas penduradas a secar na parede. Entrou no quarto do fundo e deteve-se na porta quando viu o cesto, onde os gêmeos dormiam um ao lado do outro, com aquela paz absoluta dos recém-nascidos, que ainda não conhecem o peso do mundo. Ficou ali parado um tempo que ninguém mediu. Joaquim estava no corredor de pé em silêncio. De Carminda estava na cozinha, calada, e Antônia estava no logradouro com o balde de leite ainda na mão, esperando sem saber o que esperar. Quando Manuel saiu do quarto, tinha o rosto molhado e a expressão mudada, como se algo que tinha estado encerrado dentro dele durante todo esse tempo, por fim, tivesse encontrado a saída. Caminhou até ao logradouro onde Antônia estava e ficou à frente dela sem dizer nada por um momento. Depois disse com a voz embargada de quem fala por cima de um nó na garganta, que tinha acreditado que aquele monte estava morto, que se tinha ido porque não podia olhar aquelas paredes sem ver Madalena em cada canto, sem ouvir a sua voz na cozinha, sem sentir o seu cheiro no quarto onde tudo passou, e que tinha acreditado que abandonar era a única maneira de suportar a dor, mas que estava enganado, que aquele monte não estava morto, estava esperando, e que Antônia tinha feito o que ele não teve coragem de fazer, tinha devolvido a vida a um lugar que ele tinha deixado morrer de tristeza. Antônia ouviu cada palavra com uma atenção que ia além de ouvir. Via naquele homem uma dor que reconhecia, não igual à sua, mas feita da mesma matéria, a dor de quem perdeu o chão e teve de aprender a pisar noutro. Não disse que tudo estava bem porque não estava, e simplificar a dor dos outros é uma falta de respeito que se disfarça de amabilidade. Só disse que o monte era dele e que o sabia desde o primeiro dia. Manuel olhou para ela, olhou para a barriga, que já não era barriga, mas 2 filhos dormindo dentro da casa. Olhou para Serena no curral e disse que o monte era seu no papel, mas que o que havia ali naquele momento era dela, que tinha vindo resolver 2 coisas. A primeira era Antenor, e a segunda era assegurar que Antônia nunca mais tivesse que temer perder aquele teto. Manuel foi à aldeia no dia seguinte. Joaquim foi com ele porque não era hora de ninguém ir sozinho. Foram à conservatória do Registro Civil e Manuel deixou constância formal de que a propriedade não estava em venda, que havia habitantes autorizados no monte e que qualquer tentativa de negociação por parte de terceiros era nula e sem consentimento. Depois foram à loja de Antenor e Manuel, que era homem calado e de poucas palavras igual a Joaquim, disse ao comerciante, com uma voz que não precisava de ser alta para ser firme, que se voltasse a pisar aquela propriedade ou a incomodar qualquer pessoa que vivesse ali, a seguinte conversa seria com um advogado da cidade grande, que o irmão de Manuel já tinha consultado. Antenor ouviu com a mandíbula travada e não respondeu, não porque não tivesse o que dizer, mas porque reconheceu talvez pela primeira vez que tinha encontrado uma parede que não ia ceder. A notícia espalhou-se pela região com a velocidade que tem as notícias no campo, rápida para o mal e lenta para o bom. Mas desta vez foi ao contrário. De Carminda encarregou-se de contar a quem quisesse ouvir que Manuel tinha regressado, que o monte estava ocupado legalmente e que Antenor tinha recebido um não que era definitivo. A versão verdadeira foi ganhando terreno sobre os mexericos e o silêncio de Antenor. Depois desse dia confirmou o que todos já suspeitavam, que tinha feito bluff do princípio ao fim e que o bluff tinha lhe saído furado. Manuel ficou no monte, não porque eu tivesse planeado, mas porque aconteceu, da maneira em que as coisas corretas acontecem quando um deixa de forçar e deixa que a vida encontre o seu lugar. Os primeiros dias dormiu no telheiro de trás calado, trabalhando ao lado de Antônia e Joaquim sem falar muito, redescobrindo cada canto daquela terra com a lentidão de quem está a reaprender a estar num lugar que lhe doía. Mas foi Serena que fez a diferença. A primeira vez que Manuel entrou no curral depois de voltar, e a cabra se lhe aproximou e lhe encostou o focinho na mão, o homem ficou parado ali um longo bocado, acariciando o animal que tinha sido presente para Madalena e que tinha sobrevivido ao abandono da mesma maneira que o monte tinha sobrevivido, esperando. De Carminda disse depois que foi nesse momento que Manuel decidiu ficar porque Serena tinha feito o que nenhuma palavra consegue. Tinha-lhe mostrado que o amor que teve por Madalena não precisava de se apagar para que a vida continuasse.
Só precisava de um novo lugar onde existir. Os meses foram passando com aquela velocidade que tem o tempo quando a vida está cheia de coisas que valem a pena. Tomás e Luísa cresciam fortes, alimentados pelo leite de Serena e pelo cuidado de toda uma aldeia de gente que não partilhava laços de sangue, mas que tinha algo que às vezes é mais forte. Manuel tornou-se uma espécie de avô que ninguém nomeou oficialmente, mas que todos reconheciam, carregando os gêmeos nos braços com um cuidado desajeitado que se foi tornando natural com o tempo, construindo brinquedos de madeira com mãos que antes só sabiam construir cerca e sul. A horta duplicou de tamanho com o trabalho de todos juntos, e as primeiras vendas de queijo e verdura no mercado da aldeia trouxeram um dinheiro pequeno que Antônia guardava num frasco na gaveta da cozinha com a seriedade de quem nunca na cozinha. Vida tinha tido controle sobre um único cêntimo que fosse seu. Joaquim deixou de viajar, não o anunciou, não fez discurso, não houve um momento solene de decisão. Simplesmente as idas foram se tornando mais curtas, os regressos mais rápidos, as desculpas para ficar mais frequentes, até que um dia qualquer estava ali na manhã, na tarde, na noite e no dia seguinte também. E ninguém perguntou por quê, e ele não explicou porque não fazia falta. O arreio vendeu a um rapaz mais jovem que estava a começar no ofício e com o dinheiro comprou ferramentas novas, sementes, arame para a cerca e um berço de madeira que ele mesmo fez para os gêmeos com um esmero de carpinteiro que ninguém sabia que tinha. A conversa entre ele e Antônia nunca aconteceu com palavras grandes. Aconteceu numa noite de lua, os dois sentados no corredor com os gêmeos adormecidos, e Serena a ruminar no curral quando ele disse que queria ficar. Não ficar por agora, não ficar até arranjar a sua vida, ficar de verdade, disse-o olhando para a frente para o logradouro prateado pela lua, com aquela voz direta, que era a única maneira que tinha de dizer as coisas difíceis. Antônia ficou em silêncio segurando a chávena de café, sentindo o peso dessas palavras e o peso da resposta que se estava a formar dentro dela. Disse que ficava, mas que precisava que ele entendesse uma coisa, que ela tinha saído de uma vida onde não tinha voz, onde não tinha espaço, onde tinha aprendido a encolher-se para caber no mundo dos outros e que não podia nem queria voltar a nenhuma versão disso, por mais bonita que parecesse. Joaquim virou o rosto para ela e disse que o sabia, que o tinha visto nela desde a primeira vez que parou no monte para dar água às mulas. Encontrou uma mulher grávida de 8 meses cuidando uma cabra sozinha, como se estivesse cuidando o mundo inteiro. Disse que o monte era dela tanto quanto de qualquer um, e que o que ele queria construir precisava dos dois de pé, não um à sombra do outro. Antônia ouviu tudo isso medindo cada palavra, procurando a armadilha que a vida lhe tinha ensinado a esperar. Não encontrou nenhuma, e ali, naquele corredor, com o perfume de erva cidreira no ar e as estrelas sobre o telhado, deixou que o medo se fosse com o vento da noite. A vida no monte foi se organizando como se organizam as coisas que se constroem com mãos honestas e com a paciência de quem não tem pressa de colher o que semeou. A casa recebeu cortinas que Antônia coseu com tecido comprado no mercado, vasos de ervas na entrada que perfumavam a quem chegava e a fachada pintada com cal branca que Manuel preparou e que Joaquim aplicou num domingo de sol, transformando aquelas paredes no reflexo do que passava dentro delas. A horta cresceu até se tornar referência na região com feijão, abóbora, tomate, coentros, cebolinho e as ervas de carminda, que Antônia aprendeu a cultivar e a usar com a mesma sabedoria que a velha parteira transmitia em cada visita. Serena continuava a dar leite com aquela constância que era quase milagre, e os gêmeos cresciam apegados a ela como se a cabra fosse parte da família, porque o era. Carminda continuou a vir 2, 3 vezes por semana, com o saco no braço e aquele sorriso discreto de quem olha a vida e vê que de vez em quando as coisas encaixam da maneira em que deveriam. Não era mulher de dizer que tinha razão, mas os olhos diziam-no cada vez que via Joaquim carregando Tomás no ombro, enquanto Antônia semeava com Luísa amarrada nas costas com um pano e Manuel sentado na bancada do corredor, talhando um brinquedo com canivete e assobiando uma canção que ninguém conhecia, mas que soava como algo que tinha regressado de longe. Uma tarde de domingo, com o sol pintando o logradouro de dourado
e os gêmeos gatinhando pelo pátio com aquela determinação de quem quer conhecer cada palmo do mundo, Antônia deteve-se no meio da horta com um enxadão na mão e olhou à sua volta. Viu a casa branca com as janelas abertas, viu a velha figueira carregada de frutos, viu a Serena pastando com a mansidão de sempre, viu Carminda no corredor com o chá na mão, viu Manuel na bancada de madeira com Luísa nos braços, viu Joaquim arranjando a cerca do fundo com as mangas arregaçadas e o suor na testa, e pensou na manhã em que saiu daquela pensão com uma mala velha e uma barriga de 8 meses e nenhuma certeza mais que a de que não podia deixar de caminhar. Pensou nas portas que se fecharam, no caminho longo, nos pés que lhe doíam, no medo que não queria formular. Pensou no entardecer em que viu aquele telhado entre as árvores e na cabra que balava sozinha num curral esperando alguém que não chegava, e entendeu com aquela claridade que só chega quando o tempo faz o favor de mostrar o desenho completo. Que nada disso tinha sido casualidade, que o monte não tinha sido um acidente no caminho, mas o destino que a estava esperando, que a cabra que perdeu a sua cria e a mulher que não tinha ninguém foram postas no mesmo chão para que nenhuma ficasse sozinha e que a família que tinha agora, feita de gente que não partilhava sangue, mas partilhava algo que às vezes é mais forte, tinha nascido ali naquele monte, da mesma maneira em que nascem as coisas que realmente importam, devagar, com dor, com trabalho e com uma beleza que só quem passou pelo pior pode ver de verdade. Os recomeços nascem do chão de terra, de uma mala velha carregada por mãos que não sabiam para onde iam, de uma cabra que perdeu a sua cria e encontrou duas. Há forças que só aparecem quando um acredita que já perdeu tudo e lugares que parecem esquecidos pelo mundo, mas que só estão guardados por Deus para quem os vai precisar no momento certo. Antônia não escolheu aquele monte. Foi o monte que a escolheu a ela. E talvez a vida funcione assim com tudo o que realmente importa. Um não encontra o caminho encontra-o a um. Se esta história tocou algo dentro de ti, partilha-a com quem precisa de ouvir que o leite da bondade nunca seca, que o amor nasce nos lugares mais improváveis e que às vezes a família que precisamos é a que construímos com as nossas próprias mãos. Até ao próximo relato.